Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do SMV 2020, Semana de Marketing e Vendas. Eu sou Rodrigo Maciel e vou estar aqui com você essa semana inteira compartilhando um conteúdo com essas pessoas incríveis, falando aí sobre os desafios do nosso mercado, principalmente das agências e dos consultores. Eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Lígia Alface, da Duda, e a gente vai conversar hoje sobre escalabilidade em agências, desvendando os avanços da economia digital nos Estados Unidos. Meu Deus do céu. Ó, pega papel, caneta, te prepara, senta aí comigo e com a Lígia, porque a gente tem um papo sobre escalabilidade. Olha que bacana. Vamos então ao conteúdo escalabilidade em agência, desvendando os avanços da economia digital nos Estados Unidos. Vamos conversar com ela, Lígia Alface. Por favor, seja muito bem-vinda em nome da cliente e de todos aqui que estão apoiando o evento. O nosso obrigado pela tua participação. E antes de a gente começar a falar sobre esse tema tão bacana, te apresenta para nós quem é Lígia. O prazer é todo meu estar aqui conversando com você, Rodrigo, com o pessoal da Clint também, que são grandes parceiros nossos. Quem é a Lígia? Eu sou vendedora, eu gosto de falar que eu sou vendedora mesmo, Raiz, ó. raiz. Eu trabalho já há mais de 12 anos aí nesse mercado, nessa função, nessa job de vendas, e nos últimos 10 anos, praticamente, toda a minha expertise foi em gestão de time de vendas, trabalhando com empresas de tecnologia, trabalhando também com canais, com agências, e agora eu estou nesse desafio da Duda, que é fazer a expansão comercial para o mercado da América Latina. Até apresentando a Duda também, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia do Vale do Silício que constrói uma ferramenta de website builder, né, de construtor de website, focado em agência. Então, muito do que vem do nosso conteúdo é do que a gente conhece das agências americanas, que são hoje os nossos principais clientes. Então, a nossa ferramenta inteira foi construída para resolver os problemas e atender a demanda desse mercado. Que a gente entendeu por que a gente está vindo para o mercado da América Latina, que o que era a dor do americano, da agência americana, que agora eles resolveram, está sendo a dor das agências brasileiras aqui. Então, dá para servir bastante de benchmarking. Essa é a Lígia, e Alface é meu sobrenome mesmo, para quem se pergunta. Legal, Lígia, muito, muito legal, e depois eu vou dar, inclusive, um depoimento sobre isso que você falou da Duda. Vamos começar aí já esquentando o nosso conteúdo. Quais são essas principais diferenças aí que a gente tem no modelo de negócio das agências americanas aqui para o Brasil, Lígia? Bacana, Rodrigo. Essa pergunta é bem interessante, porque basicamente, até contando um pouco de contexto, né? A internet, os negócios na internet começaram nos Estados Unidos com aproximadamente 10 anos de antecedência do Brasil. Então, a gente pode entender que a maturidade deles é um pouco maior do que a nossa, porque eles estão há mais tempo fazendo negócios online, negócios na internet. E quando a gente fala de mercado americano, a gente pode entender que a concorrência é muito alta, a gente pode entender que a exigência do cliente também é bastante grande, já que a concorrência é muito alta, então a concorrência é alta para as próprias agências entre si e para o cliente da agência. Então, o cliente é um cliente mais exigente, até a nível de maturidade de negócio, maturidade digital propriamente dita. Então, basicamente, assim, a gente entende que eles têm um nível de maturidade um pouco maior no sentido de negócio mesmo. Uma coisa que eu percebo que é uma diferença bem gritante é que aqui no Brasil, não todas, óbvio, mas as agências geralmente seguem um modelo de eu sou um publicitário e eu vou lá e eu abro minha agência. E ele tem muito pouco conhecimento de administração, de gestão em si. Então, ele acaba gerindo durante muito tempo a agência dele, não como um administrador, mas como um publicitário. E aí, às vezes, ele é um ótimo publicitário, mas nem tão bom administrador. O que eu quero dizer com isso? É que
as agências americanas têm números, métricas na palma da mão. O que são esses números, por exemplo? Qual que é o meu custo homem-hora para fazer, dando o nosso exemplo, um website? Quantas horas esse homem, né, esse homem não, né, mas esse profissional ele gasta para construir? Como que eu vou precificar? Essas são perguntas que eu percebo que as agências começam a se fazer depois de um tempo já no mercado, aqui no Brasil. Isso é algo muito diferente do que acontece lá. Até no meu próprio treinamento aqui na Duda, eu ouvi muitas calls, né, do time de vendas dos Estados Unidos com as agências de lá. Então, você percebe que qualquer pergunta que você faça relacionado a números de negócios, eles têm na palma da mão. Por exemplo, qual é o meu custo de aquisição de um cliente? Qual é o meu, né, quanto que eu gasto para adquirir um cliente? Qual é o meu lifetime value? Qual é o meu churn? Eles têm tudo isso muito bem definidos. Outro ponto, a gente pode até se aprofundar mais à frente sobre esses temas, né? Mas outro ponto, eles querem escalar o negócio deles, assim. Então, é muito raro você conversar com uma agência americana que ela fala que ela não quer crescer. Já no Brasil, é muito comum você conversar com uma agência brasileira e ela falar, não, para mim tá bom esse volume de clientes, se eu tiver mais, eu vou ter mais dor de cabeça. E eu não quero ter mais dor de cabeça. Outra coisa que é muito comum nas agências brasileiras é, eu não quero fazer esse serviço. E é isso, no caso de website, é muito, muito comum. Eu não quero fazer website, vou terceirizar. Vou deixar de ganhar esse dinheiro, vou colocar um terceiro no meio do caminho e eu vou terceirizar. E isso é muito incomum lá, porque eles pensam, se essa empresa ela vai fazer isso de marketing digital, está começando a investir aqui num site que seja, imagino que o investimento dela no ano vai ser de tantos dólares, tantos $1.000. Quanto que eu posso pegar o máximo desse investimento para dentro da minha casa, para ela não ir terceirizar? Essa é a mentalidade deles. Então, eles tentam trazer tudo para si mesmos, bem com essa visão de escalabilidade mesmo. Uhum. E aí tem um ponto também que é bastante destoante, assim. É óbvio que eu estou generalizando, né, Rodrigo, as agências brasileiras. Eu estou deixando bem no ponto crítico, assim, mais para vocês refletirem, né, mais para nossa audiência refletir. Mas nem todas fazem isso que eu estou falando. Mas um ponto que é muito comum em agência brasileira, ainda mais eu ouvia muito isso quando eu trabalhava na RD, quando eu atendia agência na RD, que elas ofereciam um serviço, mas elas mesmas não faziam isso para elas mesmas. No Nossa. caso de inbound marketing, é um exemplo clássico. No caso de geração de demanda também, de própria mídia de performance e site, principalmente. Tem agência que vende site que o site dela ou não existe, ou que o site dela não performa bem, não é um site com uma conversão legal. Então, lá isso é inviável, assim, você olhar para uma agência que vende um negócio e ela não faz para ela mesma, assim. Casa de Ferreiro, o espeto não é de Paula. E outra diferença, assim, para finalizar, para também não tornar essa resposta muito longa, né? Não, É tranquilo. que quando você tem um problema, um desafio na agência, lá nos Estados Unidos, até por causa da maturidade de negócio, tem muita opção de tecnologia para eles já têm essa cultura do tipo, para resolver esse problema, será que tem uma tecnologia? Vão lá, googlam, procuram, pesquisam, fazem benchmarking com outras agências, isso também é uma prática muito comum lá, eu vejo pouco aqui. E já que no Brasil eu estou com um problema X no meu projeto, na minha entrega de serviço, eu vou botar mais gente nesse problema. Então, vou contratar mais gente, vou terceirizar. Elas colocam, resumindo, né? As agências americanas hoje já têm mais a cultura de tecnologia, porque elas entendem que é a tecnologia que vai ajudar elas a escalarem. Já as agências brasileiras têm a cultura de pessoas. Então, bota pessoas dentro do problema em vez de tentar resolver o problema com tecnologia. Isso é uma outra diferença bem forte. Eu poderia falar mais aqui até, né? Mas eu vou deixar só esses pontinhos aí para gerar curiosidade, galera vir querer bater papo no LinkedIn comigo. Não, mas pode ter certeza que tu foi precisa aí nas tuas pontuações de dor, porque é muito isso. Olha, vou dizer, durante muito tempo
o que eu mais quis é crescer, e eu não entendo como alguns caras têm essa restrição quanto a escalar e crescer, a não utilização de muitas ferramentas, a querer fazer tudo no braço mesmo. Enfim, parabéns, essa é uma visão, enfim, E não era a triste, tua né? visão, Ruim. não era a tua visão, mas você hoje conversa com muitas outras agências. Claro, É muito claro. comum, né, o cara fala: "Não quero sair daqui, aqui tá bom. No Muito. máximo eu quero chegar a tantos clientes". Muito, muito. E Eu eu, ouvia assim, para mim foi um choque, porque o que eu faço hoje? Ajudo agências a escalar, a acelerar. E aí, quando eu me deparo com um cara que não quer isso, eu digo, cara, peraí, então, né? Aham. Então tem alguma coisa. Eu não sei se eu tô errado ou ele tá errado. Quem que tá errado? Não sei se tem É. errado também, né? Mas Sim. enfim. Eu acho que é muito perfil mesmo, e não é definitivamente quem entra para empreender nos Estados Unidos não entra para brincar, assim, sabe, tipo, é bem capitalista mesmo, né. E eu acho, e aí meio que tricotando aqui, eu acho que isso é muito por conta, e aí se a gente puder sintetizar numa palavra, eu acho que é o amadorismo da gestão mesmo, né? Aqui é bem como tu falou mesmo, o cara, dois amigos se juntam na faculdade, beleza, vamos abrir uma agência, os dois são essencialmente técnicos, criativos, e aí não começam aquilo do jeito que deve ser, né? E essa Exato. preocupação, ela vira mais com o resultado, que nada contra, mas pouco com a gestão, com o crescimento, para onde isso vai dar, né? Quais são os Sim. KPIs, o que enfim. Uhum. Sim, total. Vamos falar então, vamos continuar nos aprofundando aí nesses exemplos aí, ou nessas comparações de algum jeito, que é o gap nos modelos de escalabilidade que a gente tem, né? Eles se aplicam aí no mercado de tecnologia muito. O que tu acha? Tu acha que eles conseguem ser adaptados aí no nosso formato de agência? Boa. Cara, você sabe que eu acredito que qualquer empresa de serviço e que cobra por recorrência, mensalmente, mas, enfim, não precisa nem cobrar por recorrência, mas vale olhar para isso. Mas qualquer empresa de serviço pode se espelhar demais em tecnologia, nas empresas de tecnologia. Eu acabei não falando isso na minha apresentação, mas eu vim do mercado fitness, né? Eu trabalhava em academias. E Eu academias sabia, você eu sabia, sabia. né? Não podia, não podia. Como Tem você cara de sabia? marombeira, tem cara de marombeira. Ô, de produção, pode tirar essa parte aí, tá? Se quiser, pode tirar. Mas eu vim do mercado fitness, eu sou formada em educação física, acabei não seguindo nada da área, e eu pensava muito assim, logo que eu entrei nas empresas de tecnologia, SaaS principalmente, eu falei, cara, como que o mercado fitness não analisa esse número? E hoje, atendendo a agência, eu penso a mesma coisa. Como que as agências não medem o CAC delas? Como que elas não avaliam o LTV? Como que elas não analisam o net revenue churn ou o próprio headcount delas. Então, eu vejo assim que muito que as empresas de tecnologia hoje fazem para se tornar escaláveis, para gerar receita de forma mais previsível e recorrente, a gente poderia aplicar no nosso modelo de agência. Porque o cara, vamos supor, né, o cara que vai fazer um site, usando nossos exemplos, um site com você, ele não vai querer só fazer um site. Por que ele está querendo fazer um site? Porque ele quer. Qual é o resultado que ele espera disso? Ela tá lá, uma vitrinona, né? Não, cara, ele espera que o telefone dele toque. Então, será que adianta eu, como agência, só oferecer mesmo um site? Tem muita gente que faz isso. Você quer um site? Tá aqui, ó, tá o seu site, tchau. Cara, não. Você precisa ter um contato mais frequente com esse cliente. Você precisa entender por que ele está procurando um site, que resultado que ele espera disso. Você que é o especialista, não é ele. Então você precisa propor para ele também outras soluções que ele pode agregar aí no projeto para ele chegar no resultado que ele espera. E eu dou até o exemplo do médico, assim. Se eu chego já hoje no médico falando: oi, tudo bem? Me dá um Buscopan? Não faço isso, porque quem sabe o remédio que eu tenho que tomar é o médico. E as agências não se posicionam como especialistas. Se o cliente chega e fala assim: oi, tudo bem? Eu tô te orçando para você fazer uma campanha de AdWords para mim. Ah, tá, custa tanto. Elas não fazem uma investigação, não se aprofundam. O que você está esperando com essa campanha? O que você já fez? Quantas vezes você tentou resolver esse problema? E aí,
onde eu quero chegar, né, com essa mensagem? O que eu quero chegar com essa mensagem é que você é uma empresa de serviço, agência, e você provavelmente tem várias ofertas de serviços. Essa que o cliente está te pedindo é só uma delas. Então, será que não vale, de repente, você aplicar um modelo de recorrência na oferta que o cliente está te pedindo, para você aumentar as possibilidades de relacionamento com ele, aumentar as possibilidades de entrega de resultado, de satisfação para o cliente e ganhar mais dinheiro dele, né? Parece até agressivo falar ganhar mais dinheiro dele, mas pô, ele vai investir em outra coisa. Por que ele não pode investir com você? Então, por que você não pode cavar, antecipar esse investimento? Quando você tem um modelo de recorrência, você cobra FII do seu cliente, o teu cliente tem a liberdade de sempre te pedir ajuda, de sempre te pedir atualizações, de sempre te pedir coisas novas. Você conhece mais o teu cliente porque você tem um relacionamento mais constante com ele, então você consegue propor coisas novas. Então, eu vejo que, nesse sentido de fazer uma cobrança, fazer projetos por recorrência, esse é o modelo que poucas agências fazem, elas trabalham por projeto. Então, elas não sabem, esse mês entrou 3 projetos, eu não sei quanto de dinheiro eu vou gerar no mês que vem, quantos projetos vão entrar. Aí elas não conseguem fazer planejamento financeiro, não conseguem fazer planejamento estratégico, não conseguem fazer nada, porque não tem previsibilidade de receita. Sendo que, se você fizesse um processo, né, um trabalho de recorrência, você teria essa previsibilidade maior e você conseguiria organizar o negócio, a agência, muito melhor. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Um outro ponto que eu percebo é na questão do pós-venda. Eu vou falar de venda primeiro, né? Mas a minha área eu tenho que falar. As agências não têm equipe de vendas. Na maior parte das vezes, quem vende é o próprio dono. E isso não é ruim, porque eu acho que o dono ele vende muito bem, ele acredita no negócio dele. Mas, quanto que o dono consegue se dedicar ao processo de vendas? Quanto ele consegue se dedicar ao follow-up? O próprio processo de venda das agências não é muito profissionalizado. E aí, tá aí outra coisa que eu posso aprender com as empresas de tecnologia. Como que o Google, que é o Google, tem um andar inteiro só com gente de vendas? Porque precisa de gente de vendas. Então, as agências precisam olhar para isso também, a questão do funil de revenue, né? No funil de como um todo. Eu preciso fazer meu próprio marketing, eu preciso ter uma equipe de vendas, ou pelo menos ter um processo de vendas bem estruturado. Eu preciso, e aí vou entrar num segundo ponto, que é o pós-venda, né? A gente, nas empresas de tecnologia, chama de Customer Success ou Account Manager, lá em agência a gente chama de atendimento, ou executivo de contas, ou outros nomes que eu não estou lembrando agora, mas a ideia qual que é? A ideia é ter uma pessoa se relacionando com o cliente para fazer o que desse cliente? Se eu já estou vendendo bem, eu estou cobrando por recorrência, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer upgrade dessa cobrança, preciso fazer o cliente pagar mais para mim. Então, eu preciso oferecer mais coisas. Quando você tem um pós-venda bem feito, bem processual, com relacionamento legal, e você entrega de fato o resultado, você consegue ir aumentando o net revenue da tua empresa. E é aí que você ganha, é aí que você vai aumentando também o teu lucro. Então, eu acredito que esses pontos, que não foge muito da minha resposta anterior, né, de ter as métricas na palma da Se mão. complementam. Eu acho que esses pontos são os pontos principais, assim, que eu vejo que as agências podem se espelhar no mercado de tecnologia para terem essa escalabilidade. Óbvio que quando eu vendo um serviço, eu não vendo uma tecnologia, o meu poder de escala é menor, mas não quer dizer que eu não possa escalar. E aí, assim, a gente sabe que é muito atrelado, né, essa coisa em agência, porque é prestação de serviço, quanto mais tu vende, mais pessoas tem que ter no time, enfim. Aí a gente começa a entender um pouco mais esse pensamento dos americanos de escala, de crescer e tudo mais. Mas onde é que tu acha que está o desafio aí que as agências brasileiras elas acabam passando a oferecer esses serviços em escala? O que tu acha que isso que é o mais desafiador para elas? Uhum. Eu acho que é muito a questão de mindset, assim. O que eu penso é que agência, eu vou me colocar no lugar, tá, das agências, porque já trabalhei com muita agência e eu entendo super essa situação. A gente está acostumado com o negócio. Eu estou acostumada a vender jobs, né, não vender serviço. Então,
É muito difícil você fazer essa virada de chave do nada, ainda mais levando em consideração que o dono da agência, que é o cara que precisa planejar no business, né? Pensar no negócio da agência. Ele está cuidando do RH, ele está cuidando do financeiro, ele está cuidando de vendas, ele está cuidando do pós-venda. Como que ele vai sair dessa roda de um monte de coisa, dar um zoom out na empresa dele e planejar e falar, cara, preciso mudar? É muito difícil, por isso que estamos aqui, né? Com todo esse mercado de educação de agência, que inclusive você faz parte com muita maestria. Mas eu já ouvi muito, tá? A nossa solução, a Duda, ela estimula que as agências cobrem site por recorrência. Por que isso? Porque o website, todo mundo que já trabalha, já faz isso, sabe. O Google está sempre mudando as regras, os algoritmos, e a gente precisa mudar os nossos códigos, nossos plugins, que sejam nossa performance para compor aí o que o Google está esperando. Se o Google muda isso toda semana, todo dia quase, por que que meu site não pode mudar todo dia? Porque não é escalável, né? Hoje no processo que a gente está. Usando ferramentas, plataformas que te ajudem a economizar tempo nessas demandas, você oferece para o teu cliente um produto que ele vai pagar sempre a mesma coisa durante o mês, porém que está em constante melhoria. Igual o Netflix. Se o Netflix vai lá e bota mais 300 filmes, séries, essas coisas dentro da plataforma dele, você vai pagar mais? Você não vai. Então, o mercado, ele já aceitou o modelo de recorrência. Quem não aceitou ainda são as agências, que têm essa preocupação. Pô, eu sempre fiz assim, o cliente vai me questionar, o cliente não vai querer ficar pagando a recorrência para mim. Não. Isso, você já testou? Muitas vezes elas chegam para mim e falam isso, e eu falo, tá, mas para quantos você já ofereceu? Ah, não, para nenhum ainda. Ah, então você nem sabe se o cliente vai negar, né? Pô, quem não vai querer um negócio que está em constante melhoria, pagando a mesma coisa? Né? É o melhor modelo. Acho que o público já entendeu esse potencial da recorrência. Tanto é que Netflix, Spotify estão cada vez mais em alta. Até a Globo, né, tá fazendo aí os seus aplicativos de recorrência. Recorrência é o futuro do mercado, não tem como fugir disso, mas a gente precisa entender como adaptar a nossa agência e principalmente nossa cabeça, nosso mindset, para conseguir oferecer o que o público já está querendo, o que o mercado já está pedindo. Então, eu acredito que hoje o principal desafio para as agências ganharem escala é o mindset. O outro problema que eu vejo, é a questão, aquilo que eu falei anteriormente, de, como que eu vou escalar se eu colocar se para eu crescer eu tenho que colocar cada vez mais gente no meu time? Não dá. Então você precisa ter essa cultura de procurar soluções, e soluções que sejam, cara, que vão te ajudar do começo ao fim, sabe? Não só na entrega de site, mas também na retenção desse cliente, na entrega de performance e de conteúdo e de resultado para esse cliente. Então, você precisa começar a olhar para a tecnologia muito mais do que hoje vocês olham, assim, vocês agências. Sim, vocês, entendi. Sem tecnologia vai ser muito difícil escalar. E talvez não seja lucrativo quanto eu quero. Eu vou dar um depoimento aqui. Comecei a vender em 98, né? Abri a minha agência. E, cara, tu falou aí o conceito de site e tal, e eu anotei uma frase aqui: site tem prazo de validade. Cara, se eu falasse isso na minha época, em que era vendo de jobs pontuais, meu Deus do céu, eu acho que eu teria, né? Então hoje esse conceito, e aqui só dando um feedback, cara, não vai vender, vai lá, o cara vai vender o WordPress pro cliente lá, né? Não tô falando aqui sem a gente entrar em plataforma, vai vender o clássico lá. Sim. Só pelo conceito de que, fiz o teu site, está ali para sempre. Não, irmão. Não. Isso não é mais bom. Não é. Então, é o tipo de coisa que, se tu tem uma plataforma, e a gente vai falar um pouquinho mais, que trabalha para ti, esse tempo tu faz outras coisas, né, cara? E o cliente se mantém sempre, né? E depois eu vou dar um depoimento aí, porque aqui é verdade, irmão. Aqui não é palestra, não, aqui é verdade, aqui a parada é séria. Faz, né? De quem bota a mão na massa. Acho que isso faz muita diferença no conteúdo. Muito. Né?
qual é o momento do mercado digital brasileiro, Lígia, que aí é uma visão tua, principalmente que está lá, que foi lá para fora e tudo mais, e como as agências têm recebido essa possibilidade que as ferramentas globais estão fazendo, quer dizer, tem coisas que às vezes chega simultâneo aqui para nós e a gente acaba perdendo esse barco, né? Qual é esse mercado? Conta para nós aí. Eu vejo assim que as agências, principalmente esse ecossistema, né, que a gente está inserido de Client Hub, enfim, essa turminha, esse bolinho aí que a gente anda, e aqui, né, posso abrir o jogo, a gente está em Florianópolis. Florianópolis, para quem não sabe, é uma baita capital de tecnologia, assim, a galera costuma chamar até de Ilha do Silício. Então são agências que estão nesse ecossistema e que tem muita interação com empresas de tecnologia. Então, esse perfil de agência, eu percebo que elas já ficam mais curiosas, elas já falam, putz, eu concordo com o que você está me falando, eu só tenho dificuldade de botar em prática. E de novo, né, aquele mindset, eu acho que mindset não é a melhor palavra para usar, porque parece que eu estou fazendo autoajuda, né? Mas aquela... Coaching. Coaching. Lígia Coaching. Não, mas aquela questão do que eu acredito, do que eu estou acostumado a fazer, ainda também é um pouco... É um pouco um bloqueio das agências. Muito por causa disso, assim, elas não estruturaram as empresas dela para o dono ter tempo de administrar. Porque o dono Sai tem que fazer... fazendo, né? Então eu percebo que elas têm pouco tempo para pensar no business, e aí quando chegam soluções novas, eles demoram muito para tomar decisão, e às vezes, cara, você perdeu a chance de surfar numa onda muito maior do que a que você vai surfar agora, começando 3 meses depois, assim, porque todo esse mercado, o nosso público, né, o nosso potencial cliente, ele tem acesso a muita informação, blá, 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 né, que todo mundo já sabe. Mas ele está mudando muito a forma de comprar e não para por aí no sentido de, eu tenho acesso à informação, por isso que eu mudo a forma de eu comprar. Não, eu tô querendo ver se eu confio em você. Eu tô querendo ver se você de fato vai me ajudar. Então, quando você demora muito para tomar uma decisão que de fato vai ajudar o teu cliente, que é basicamente o que o mercado está implorando para ter, eu acho também que você prejudica a tua empresa no sentido de você só vai ser mais do mesmo. As agências, o mercado de agência, não só nos Estados Unidos, mas aqui ele também está muito banal, né? As agências têm pouco modelo de diferenciação, assim, e o próprio cliente percebe isso. Cara, tô vendo aqui 3 propostas de agência, me parece que são todas iguais. Como eu vou saber qual que é melhor? É muito difícil hoje para o cliente tomar esse tipo de decisão. E aí, se você recusa a possibilidade de conhecer ferramentas novas, por exemplo, software novos que estão vindo de um mercado que é extremamente maduro, eu acredito que você vai ter menos chance também de se diferenciar. Quando você oferece algo que ninguém nunca ofereceu, o cliente vai olhar e vai falar, isso daí tá diferente, deixa eu ver. Esse cara tá atualizado, tá antenado, óbvio que com a minha estratégia ele vai fazer o mesmo. Então, eu acredito que esses pontos, né, das agências dos donos das agências terem tempo de olhar, dar um zoom out no negócio deles, entender o que eles precisam melhorar, procurar ferramenta, procurar tecnologia para ajudar eles nisso e aceitar coisas novas, não ter tanto bloqueio assim na hora Se de permitir. testar, e eu acho que esse é o maior momento, assim, maior característica do momento das agências hoje em dia, assim, pelo que eu estou sentindo. Maravilha, entendi. E aonde eu assino, porque eu quero assinar embaixo de todas as suas palavras aí. Lígia, então assim, já que tu estás tocando bastante nesse ponto aí da receita recorrente, enfim, o que tu sugere como primeiro passo aí para que essas agências aí ou consultorias possam começar a adotar esse modelo de receita recorrente com os serviços digitais, né? Como é que elas podem, enfim, experimentar desse gosto, esse gostoso sabor da receita recorrente? Eu vou tô batendo muito na tecla da receita recorrente, porque é de fato que eu considero um maior diferencial.
Eu vou dar só um overview, assim, do porquê e qual que é o potencial que a gente enxerga aqui no Brasil, tá? De começar a cobrar de forma recorrente. Hoje, 60% dos clientes digitais, assim, das agências, são pequenas e médias empresas. Nada de grande empresa, assim. Então, ou seja, o que eu vou olhar? Olho para todo o mercado e eu entendo que a maioria do meu mercado que eu consigo atingir é pequena e média empresa, ou seja, elas não conseguem investir rios de dinheiro, tipo 15, 20 mil reais, por exemplo, para fazer um site. Então, quando eu ofereço a recorrência, eu tenho que pensar que eu vou ganhar no tempo que esse cliente está comigo. Olhando para o meu produto, que é o website, esse é o produto que mais gera lock-in, né? Que mais gera retenção. Porque o cara tem um site que é, a porta, o começo de todo o investimento digital dele. Então, se eu, ao invés de cobrar 10 mil num site, 6 mil que seja num site, entregar para o cara e ficar esse site daqui 2 meses, perdeu performance, perdeu conversão, enfim, por que eu não diminuo essa barreira de entrada? Sei lá, cobro um setup de. Se eu cobro hoje 6 mil, cobro um setup de 2 mil e uma recorrência de 300. Vamos supor, a gente tem até pesquisa sobre isso. Cliente de website, ele costuma ficar, o LTV, né, o lifetime value dele, é de 3 anos. Devo explicar o que é lifetime value? Não precisa. Beleza. Ele é de 3 anos, tá. Ok. Então, 3 anos são 36 meses. Se eu cobrar desse cliente R$ 200 por mês, essa taxa de setup que eu falei, mais R$ 200 por mês, em 3 anos eu vou ganhar muito mais do que eu ganhei, o que eu ganharia cobrando uma taxa inicial muito alta, que seria de R$ 6 mil no exemplo que eu estava dando. Então, em 3 anos eu vou ganhar só de recorrência R$ 7.200. Sem contar na possibilidade de vender novos serviços para o cliente, porque eu estou entregando um produto totalmente atualizável, né, que é o benefício aí do SaaS, de Software as a Service, e a gente chama de Site as a Service, e sem contar também com a questão de que eu vou adquirir mais cliente, porque eu estou diminuindo meu preço de entrada. Então, eu bato muito na tecla da recorrência por causa disso. E uma outra pesquisa que a gente fez e que, eu fiquei muito chocada, é que hoje 46% das agências terceirizam a construção de site. Jogam na mão de uma pessoa que não é funcionária da agência, que não tem comprometimento com entrega, com deadline, com qualidade, com performance. Meu Deus. 46%, Rodrigo. E aí, cara, eu penso, né? O que eu não estou perdendo de oportunidade? Porque, usando o exemplo do site, né? Cara, quem vai começar a investir em inbound marketing que seja, em mídia paga, o cara precisa ter um site. O site é o começo da jornada digital dele. E aí, aonde que eu entro, né? Agora entrando na sua resposta mesmo. Por que você não faz parte da construção dessa presença digital desde o começo? A gente fala muito de jornada de compra, né? Pô, cara, e a jornada digital do teu cliente? Por que você não tá lá batendo na porta? Por que você joga na mão de outra pessoa esse momento tão valioso e tão importante e que ele tá com uma expectativa muito alta? Porque eu não vou investir num site novo se eu não tiver com expectativa de ter um resultado diferente do que eu tô tendo agora. E as agências não usam isso nem para vender, assim, na verdade. Tipo, cara, eu tô entendendo que você tá me procurando, porque você tá com uma expectativa de ter um resultado diferente do que você tem agora. Quero entender qual que é o resultado que você tá esperando. O que você tem agora e aonde você quer chegar. Você sabe que só fazer um website não vai te ajudar? Você precisa fazer SEO, você precisa fazer mídia, você precisa fazer e-mail marketing. As agências são as especialistas. Eu acredito de fato que elas sabem o que elas estão fazendo, mas elas não usam isso como uma oportunidade de vender nossos serviços. Tanto é que elas terceirizam a construção do website. E aí podem gerar até, nesse primeiro contato, um atrito com o cliente, porque vai atrasar projeto, quem está conversando com o cliente é o dono da agência ou o vendedor, e vai ter que passar a informação, sabe o telefone sem fio? Passar a ideia do que o cara está esperando do site para o terceirizado. Então aí o site vai aparecer sem estar com muito das características que o cliente estava pedindo, aí vai ter que ter retrabalho, aí, enfim. Não é a melhor decisão, mas por que elas estão fazendo isso, né? Então, eu acredito que o primeiro passo para as agências hoje, ou consultorias digitais, ou freelancers, enfim, entrarem e aproveitarem do modelo de recorrência
comece não terceirizando mais site e comece fazendo o site também de uma forma que você pense em otimização, em atualização constante, não um negócio estático que vai ficar ali parado, desatualizando cada dia mais. Ó, e o que eu vou falar aí não é jabá, tá? É o que eu tenho falado desde o começo aqui que eu ia dizer. Lá na web a gente entrou, somos time Duda, né? E, cara, a gente fez uma primeira experiência, não é a palavra, mas enfim, a gente fez o primeiro cliente. E, em geral, a gente faz aqueles testezinhos de velocidade, aquelas coisinhas todas. Eu vou falar um negócio para vocês. O que tu tinha que usar 3 ou 4 profissionais, cara, e beleza, aí um foi lá e resolveu, ficou lindo, tudo paralaxe. Cara, é assim, ó, é até meio surreal, tu fica até meio sem acreditar. Mas enfim, para resumir a história, Essa é a a minha gente maior fez. dificuldade de vender, sabia? Porque quando eu faço a demo, eu bato lá o page speed e tal, e aí os caras falam, não é verdade, isso não é possível. Porque Não, a desconfia, né, de gente não vendedor. acreditou. A gente não Eu lembro que o acreditou. A Júnior gente, ficou meio cabreiro, assim. a gente não acreditou. Digo, como esses números, 80 e poucos, 90 e poucos? Eu digo, cara, ninguém vai mexer. Como assim ninguém vai mexer? Não vai. Cara, é impressionante. Mas enfim, por Sim, isso que eu falei que não é jabá, é mais no sentimento assim de que, puta, como isso não apareceu antes, né, cara? Como isso é importante para a gente pensar justamente nisso que você está falando, na sim. escala, né, cara? Me permite pensar muito mais Poupar longe, me 3 pessoas. permite e poupar 3 pessoas, porque a gente está falando muito na receita, mas o que nós donos de empresa queremos é mais lucro e menos custo. Então, cara, se a gente conseguir fazer esses dois ao mesmo tempo, cara, sensacional, né? Sim. Eu acho que é uma dobradinha. Até uma curiosidade que é engraçada, assim, o que está incluso na tua mensalidade que você paga com a gente? E aí é que você vai cobrar para o teu cliente é outra coisa, né? Porque a gente é white label, a gente não quer interferir, quer te dar E total é white liberdade nisso. label. E é white É. label. Exato. É E lindo aí, isso. o que está incluso? Está incluso uma equipe de desenvolvedores que ficam em Israel, que também é um polo tecnológico ferrado, né? O Waze está lá, no mesmo prédio que a gente, inclusive, que fica diariamente olhando para as mudanças de Lighthouse do Google e atualizando os códigos da ferramenta e sobem para todos os sites ao mesmo tempo para ter essa performance que você falou. Então, pô, cara, pensa para você ter isso na tua agência, quanto que não vai te gerar de É. custo. Ah, cara, por isso que eu falei, é depoimento mesmo, não é questão de. Cara, é isso. Pensar, passar um papel, arriscar assim, quanto que deu essa soma, vai dar positivo, cara. Certamente isso vai dar positivo. Mas Sim. beleza. E os próximos passos aí? Como é que a gente pode continuar aumentando a oferta de serviços de recorrência e ainda ser enxuto, ser lucrativo, enfim? Sim. É, eu percebo assim que uma vez que eu adquiro um cliente, né, eu tenho oportunidade de fazer mais receita desse cliente. Então, eu duvido que o cliente não vai ter novidades, não vai ter mudanças na empresa dele Uhum. que não vai querer comunicar no site. Então, é legal você oferecer atualizações. Uma coisa eu estou falando de manter o site no ar, manter o site performando, que é a questão mais técnica da coisa, tá? Outra coisa eu estou falando que tange o teu serviço como agência. Você precisa também oferecer mais serviços. Então, a empresa do teu cliente vai mudar e você precisa estar presente e com novas ofertas para esse teu cliente. Duvido que ele não vai querer atualizar o site dele pelo menos no próximo ano. Então, você pode cobrar um pouquinho a mais para fazer essa atualização de conteúdo. Outra coisa, vamos supor que agora ele tem uma equipe de vendas. Por isso que é importante você estar bem próximo do teu cliente, né? Agora ele tem uma equipe de vendas. Por que você não vende a inserção de de um widget no site dele que manda direto para o WhatsApp? Uma conversa de WhatsApp. Então, algumas ofertas diferentes que você pode entregar dentro do próprio produto que você já vendeu, seja site, seja inbound marketing, seja SEO, você pode ter a constância para oferecer isso para o cliente. Então eu percebo, uma vez que eu já tenho um modelo de recorrência, eu tenho um modelo de aquisição de cliente legal, eu quero escalar, eu preciso continuar aí aumentando minhas ofertas de serviços. Eu acho também que um outro ponto é você ter uma gama legal de serviços, porque
Nem sempre só inbound marketing vai dar certo, nem sempre só AdWords vai dar certo, nem sempre só SEO ou redes sociais vai dar certo. Então você precisa ter um leque legal de serviços que a tua agência saiba fazer e saiba mexer bem para propor o que é o melhor para o teu cliente na hora. Então, essa possibilidade de vender novas ofertas, né, de gerar novas necessidades para o seu cliente, eu acho que é um próximo passo bem legal para as agências que já estão aí nesse modelo de aquisição de cliente, gerando receita por recorrência, começar a olhar. E sem contar, né, Lígia, que aquela possibilidade do cliente virar para ti e de dizer assim, Rodrigo, pensei e agora a gente quer ir para o online com loja virtual. Com alguns botões, com alguns cliques, cara, para fazer uma loja, eu vou ter que te cobrar tantos mil, e tu vai lá e com algumas ações, alguns poucos ações, tu já tem isso. Um custo a mais, né? E claro. pouco trabalho, pouca demanda de tempo de pessoas, você consegue otimizar aí essa ação. Sensacional, sensacional. Lígia, últimas palavras, alguns conselhos, alguma mensagem final para a gente encerrar esse bate-papo sensacional? Cara, eu quero agradecer de novo aí pelo convite. Gosto muito de estar perto de vocês, esses gurus aí do mercado digital. Admiro muito o teu trabalho, Rodrigo, o teu trabalho do Júnior na Webi. A Webi está no meu coração também, então já que você fez um jabazinho legal para a Duda, eu não faço questão aí de fazer jabá para a Webi também, porque foram meus parceiros na URD. Gosto muito, muito, muito mesmo de trabalhar com vocês também. Gosto de trabalhar com a Clint demais, adoro aí essa inovação que a Clint traz para o mercado. E é isso, assim, eu espero que vocês tenham gostado, donos de agências, gerentes de agências, enfim, quem estiver ouvindo, fica muito à vontade para me chamar no LinkedIn, trocar uma ideia, tirar dúvida também, se algo não ficou claro, eu adoro conversar com vocês. E, gente, é muito fácil. Lígia Alface. Você não vai achar outra alface. É impossível, né, cara? Impossível. Lígia, um grande beijo, um beijo para a Cris. Tudo de bom para vocês, sucesso sempre. E um abraço para todos vocês. Até o próximo conteúdo. Até. Tchau, tchau, pessoal.